Sabe aquela certeza que a gente tem sobre uma memória, uma coisa que a gente juraria de pé junto que aconteceu, para depois descobrir que na verdade não foi bem assim? Essa imagem aqui é sobre isso. Sobre essa sensação estranha, sabe? Uma falha na nossa realidade. E olha, a gente vai fazer um teste com a sua memória, agora mesmo. Vamos lá, pensa rápido. O boneco do Monopoly, o famoso Rich Uncle Pennybags, aquele senhorzinho de cartola. Fecha o olho e tenta visualizar a caixa do jogo, o tabuleiro. Ele usa ou não usa um monóculo? Pensa aí e guarda a resposta. E aí? Respondeu que sim? Então, se prepara, porque a sua memória e a de milhões de pessoas junto com a sua acabou de cair numa pegadinha. E isso, olha, é só o comecinho de um fenômeno muito, mas muito bizarro que desafia tudo que a gente acha que é real. Pois é, isso que acabou de acontecer tem nome, sabia? É o famoso efeito Mandela, um fenômeno que faz a gente questionar se as nossas próprias memórias são confiáveis de verdade. Bora entender que história é essa. A definição é bem simples, na verdade. O efeito Mandela acontece quando um monte, mas um monte de gente mesmo, se lembra com muita clareza de uma coisa que simplesmente nunca aconteceu. Não é tipo uma pessoa esquecendo algo, não. É uma falha coletiva. É como se todo mundo tivesse assistido ao mesmo filme, lembrasse das mesmas cenas, só que esse filme nunca existiu. Bizarro. E o nome Efeito Mandela vem justamente do caso mais famoso de todos. É que lá nos anos 80, muita gente lembrava com detalhes da notícia da morte do Nelson Mandela na prisão. Tinha gente que lembrava de ter visto na TV. Agora, imagina o choque dessa galera quando em 1990 ele foi libertado, vivinho da Silva. E ele viveu até 2013. Essa lembrança em massa completamente errada foi o que batizou o fenômeno todo. Só que o caso do Mandela é só a pontinha do iceberg. Se prepara, porque agora a gente vai mexer com umas memórias que talvez estejam aí guardadinhas na sua cabeça desde a infância, só que do jeito errado. Vamos entrar agora no mundo da cultura pop. Pensa no Pikachu. Todo mundo conhece o Pikachu, certo? O Pokémon mais famoso que existe. Tenta visualizar o rabo dele, aquele em forma de raio. Tem uma pontinha preta na cauda, não tem? Aquele detalhe, todo mundo lembra disso. Então, essa ponta preta, ela nunca existiu. A cauda do Pikachu sempre foi toda amarela. Eu sei, parece mentira, parece impossível, mas pode pesquisar, é a mais pura verdade. A pergunta que fica é, como é que tanta gente pode lembrar com tanta certeza de uma coisa que nunca foi real? Então, olha só, a gente tem o monóculo do cara do Monopoly, que não existe. E agora, a ponta preta no rabo do Pikachu, que também não existe. É a mesma coisa, uma invenção da nossa memória coletiva. A gente começa a ver um padrão aqui, né? Detalhes que a gente juraria que são verdadeiros, mas que a realidade prova que não são. Eu aposto que nesse exato momento tem uma parte do seu cérebro gritando: não é possível, eu lembro disso. E essa vontade de ir no Google agora mesmo para provar que eu tô errado é super normal. É o nosso cérebro que odeia admitir que estava errado. Ele vai até criar imagens falsas só para tentar defender aquela memória original. É uma loucura. Bom, tudo isso leva a gente para a pergunta que não quer calar, a pergunta de $1 milhão. Por que isso acontece? Como é que tanta gente, em lugares diferentes, compartilha exatamente a mesma memória falsa? Vamos dar uma olhada nas principais teorias. E olha, tem de tudo um pouco, das mais pé no chão até as mais fantásticas. As teorias são de explodir a cabeça. Tem uma que fala de universos paralelos. A ideia é que a gente estaria escorregando entre realidades um pouquinho diferentes. Então, talvez, em outro universo, o Pikachu realmente tivesse a ponta do rabo preta. Outra teoria, bem no estilo Matrix, é que a nossa realidade é uma simulação de computador e de vez em quando rolam uns bugs, umas falhas no sistema. E tem a explicação da psicologia que é talvez a mais assustadora por ser mais provável: o nosso cérebro é um contador de histórias. Ele preenche as lacunas com informações que fazem sentido e com o tempo essas invenções se tornam memórias de verdade pra gente. Ok, agora o teste final. A gente vai pegar uma das frases mais icônicas, mais famosas da história do cinema. Se prepara, porque essa aqui tem o poder de ser a mais chocante de todas. Não precisa nem ser fã de Star Wars para conhecer essa cena. A grande revelação do Darth Vader pro Luke. A frase "Luke, eu sou seu pai" tá em camiseta, em meme, em tudo quanto é lugar. Virou parte da cultura. Mas e se eu te falar que essa frase tá errada? É isso mesmo que você ouviu. Uma das frases mais famosas do cinema nunca foi dita desse jeito. A palavra Luke simplesmente não está ali no começo da frase.
A frase correta, a que o Darth Vader realmente fala no filme, é: não, eu sou seu pai. O Luke foi uma adição da nossa memória coletiva. Faz sentido, né? A gente coloca o Luke para dar contexto quando a gente fala a frase solta por aí. E de tanto repetir, a gente acabou acreditando que era assim no filme. E então, depois de tudo isso, fica a pergunta para a gente pensar. O monóculo, o Pikachu, a frase do Star Wars. De qual dessas memórias você tinha certeza absoluta que era verdade? O efeito Mandela mostra uma coisa bem clara. A nossa mente é muito mais flexível do que a gente imagina. E se a gente não pode confiar nem nas nossas memórias mais fortes, nas mais icônicas, o que mais na nossa realidade pode ser só uma ilusão que todo mundo resolveu compartilhar? Fica aí a reflexão.